Em outro livro, nós estamos agora no outro livro aqui, que é o livro 2, que nós falamos ontem sobre conhecimento místico. Nós vamos falar, a história nos mostra que a filosofia é um produto da cultura grega. Apesar de a filosofia grega ter começado nas colônias, onde havia um intenso contato com outros povos, existe o questionamento que se essa cultura, essa filosofia, não seria produto de filosofias orientais de outras civilizações. Por essa razão, existem duas correntes que se preocupam em demarcar essas influências. A primeira dessas correntes considera a filosofia oriunda da Grécia como resultado da influência cultural dessas outras civilizações. Já a segunda concebe a filosofia grega como um pensamento original, independentemente de qualquer cultura estrangeira. Atualmente, a resposta mais adequada seria a combinação de ambas as correntes, uma vez que a filosofia grega não pode ser compreendida apenas com o resultado das interferências de outros povos, mas também não ficou alheia à filosofia grega aos contatos com elas. Por isso mesmo, é possível afirmar que se instaurou na Grécia uma conduta humana de caráter mais racional, responsável pelo surgimento da filosofia típica do povo daquele país, da Grécia. Portanto, ao contrário de outras culturas, os gregos não restringiram sua visão de mundo a uma atividade prática ou mesmo a crença, pois os gregos conseguiram de fato estabelecer um rigor filosófico. Além disso, existe a questão da influência religiosa no desenvolvimento da filosofia grega, que teve sua origem nas colônias, onde não havia tanta presença da religiosidade como na Grécia peninsular. Porém, não é apenas esse fator que justifica o surgimento da filosofia nessas regiões, uma vez que os habitantes tinham que viver mais por conta própria, o que acabou incentivando a coragem intelectual. Foi assim que se deu a passagem da racionalidade mítica para o modo de pensar, o mundo mais racional, pois o desprendimento intelectual fez com que o homem desses locais meditasse sobre a razão que está contida no mito, criando assim a filosofia baseada nessas reflexões existenciais. De forma crescente, os pré-socráticos adquirem maior importância para os filósofos da atualidade. Assim, por meio das várias vertentes dos seus pensamentos, que tantos séculos depois ainda trazem novas luzes para a filosofia. Estes são os principais aspectos dos primeiros filósofos, denominados de físicos ou pré-socráticos. Resposta à pergunta: o que existe? Você já se perguntou o que existe? Para a qual a resposta é: as coisas existem. De que são feitas essas coisas? Cada filósofo pré-socrático encontrou uma resposta diferente na busca do elemento fundamental constitutivo de todas as coisas. Nesse cenário histórico e cultural nasceu Tales. Na cidade de Mileto, Tales nasceu. E Tales ficou conhecido como o primeiro filósofo grego, pois deixou o legado do seu pensamento que deu início à filosofia ocidental. Entretanto, muito pouco é conhecido Tales sobre suas ideias, sendo provável que nunca as tenha registrado em livro. Tales nunca registrou suas ideias em livro. O primeiro filósofo. Aristóteles deu a Tales o mérito de ser sido o fundador da filosofia e lembrou sua doutrina de que a água é o elemento primordial de todas as coisas e que a terra flutua sobre a água. O que diferencia Tales, o primeiro filósofo, aquele que fundou a filosofia, Tales, dos demais pensadores da época, é que Tales soube transformar conhecimentos práticos em conhecimentos teóricos. Nesse sentido, essa diferença entre conhecer o que é observado
e procura entender aquilo que se conhece e que distingue, diferencia o filósofo dos demais seres humanos. E foi por este motivo que foi conferido a Tales, o primeiro filósofo, o status de filósofo, um pensador Tales, seu discípulo e sucessor. Anaximandro de Mileto desenvolveu as doutrinas de seu mestre. Para ele, o princípio de tudo é o ilimitado, que em latim é apeiron. Apeiron, ilimitado. O princípio de tudo é ilimitado. O que dá origem a uma unidade primordial, da qual nasce todas as coisas do universo e qual elas retornam. Portanto, deve haver um princípio anterior que possibilita compreender tudo que é limitado, por meio do ilimitado. De que surgem vários mundos, o que estabelece a multiplicidade. Já Pitágoras, o filósofo Pitágoras, nasceu no ano de 570 antes de Jesus Cristo vir à Terra, na ilha de Samos, S-A-M-O-S, nasceu Pitágoras. Ali, 570 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra, na ilha de Samos, próximo da cidade de Mileto. Ali Pitágoras nasceu, próximo à cidade de Mileto. Por ser curioso, Pitágoras era curioso e Pitágoras era habilidoso. Foi o primeiro filósofo Pitágoras grego a sugerir que a origem de todas as coisas, quer dizer, o ser em si, não é coisa alguma. Portanto, trata-se de algo inacessível aos sentidos humanos, os números. Para Pitágoras, a essência, em última instância de tudo, aquilo que percebemos pelos sentidos, está no número, pois as coisas são números e escondem números em si. As coisas são números e as coisas escondem números em si, para Pitágoras. Pois as coisas são números e escondem números em si, além de distinguirem, serem diferentes umas das outras por diferenças quantitativas e por diferenças numéricas. Também foi Pitágoras quem descobriu a oitava, a quinta e as sétimas notas musicais. Por meio da observação numérica, há ainda o famoso Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Nossa, Pitágoras, uma coisa tão difícil. Ainda o famoso Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Meu filho, você acabou com a gente aí.